Muito bem-vindos. Queria falar com vocês hoje um shiur que, acreditem se quiser ou não, a gente nunca falou sobre esse tópico. E a verdade é que eu pensei bastante sobre esse tópico, eu estou pensando sobre ele faz algumas semanas. E, em parte, o que me inspirou foram dois pontos que eu queria compartilhar com vocês. Para o tópico que a gente vai falar, Bezrat Hashem, hoje, que eu acho que é algo impactante que, de verdade, muda a vida de cada um de nós. Um deles é a oportunidade que eu tive recentemente, faz menos de uma semana, de estar numa convenção americana com centenas de diretores de escolas judaicas nos Estados Unidos, mais precisamente na Pensilvânia, algo organizado pela organização chamada Torah Musorah, que de verdade para mim foi algo maravilhoso. Aprender, dialogar. E a coisa mais bonita no mundo que tem, eu acho, é aprender, porque se em todas as profissões tem simpósios, tem convenções, a gente tem que aprender, um médico está sempre aprendendo, por exemplo, então eu acho que um educador também tem que estar sempre aprendendo para poder lidar melhor com cada um dos alunos ou alunas que aparecem na nossa frente. E o segundo ponto que me motivou a falar sobre isso foi algum livro de psicologia que eu estou lendo, e me motivou a pensar bastante, e os dois me deram um gatilho para poder falar sobre a ideia que vem aqui na nossa frente, Bezrat Hashem, hoje. É o seguinte, pessoal, tem um passuco na Torá que eu gostaria de sugerir uma explicação que eu não vi ela, mas eu acho que a gente pode sugerir uma explicação sobre esse passuco na Torá. É o seguinte, olha que interessante. Hashem vai criar o mundo, ou seja, tudo que a gente vê, galáxias, continentes, constelações, esse lugar tão maravilhoso chamado universo, a Kadosh Baruch Hu conta para a gente sobre a criação do mesmo durante os 6 dias da criação e o 7º dia é o Shabat, como consta na Parashá de Bereshit. E aí de repente Hashem se questiona, de alguma forma, com respeito, o que eu vou colocar nesse mundo? E Hashem coloca alimentos de cores diferentes, sabores diferentes, porque Hashem é muito gentil para a gente poder aproveitar do mundo, animais diferentes, vegetações, paisagens espetaculares, cada um, enquanto eu vou falando, lembra de quantos lugares magníficos a gente já viu, já passeou, já conheceu, e Bezrat Hashem, com 120 anos de vida, vai conhecer. Tudo isso tinha algo a mais. Como assim? Mais do que os animais, mais do que as vegetações, mais do que os continentes, que os oceanos? Sim. O quê? Igual o jogo de futebol, sem a bola não vale nada, por mais que o jogador que esteja lá seja o craque, o camisa 10, o mundo, com tudo isso que a gente mencionou, ainda faltava algo. No caso, faltava você, faltava eu, faltava nós. Adam Arishon, mais especificamente. Quando Hashem criou Adam Arishon, aí foi sim o grande finale do mundo, o propósito do mundo. E de repente, quando Hashem cria o propósito de tudo que a gente vê no mundo, que somos nós, não são os golfinhos maravilhosos, nem os oceanos, nem a Antártida, nem os vulcões, nem paisagens maravilhosas na Suíça, não. O propósito de tudo isso é você, eu, nós. Hashem foi criar cada um de nós, no caso Adam Arishon, que é o pai, avô, bisavô de cada um de nós, e Hashem diz o seguinte, Vayomer Elohim, disse Deus, Nasce Adam Betzalmenu Kidmutenu, let's do it, vamos fazer o homem na nossa aparência, Hashem dizendo. A pergunta aqui, pessoal, é bomba, e é daqui que a gente surgiu desse passuco, que nós somos o propósito do mundo. A pergunta óbvia que tem aqui é o seguinte, Nasce Adam, vamos, plural, fazer o homem? A verdade é que quem é esse vamos? Se Hashem estava criando o mundo sozinho, aonde se diz a palavra vamos, deveria ser eu, Hashem, vou fazer o homem, vou criar o homem. Rashi traz uma resposta em nome do Pirkei de Rabbi Eliezer. Eu gostaria, com a permissão de vocês, de sugerir uma outra resposta. Por que está escrito vamos no plural quando foi Hashem somente que criou o homem? E pessoal, olhem que interessante, essa pergunta se faz ser muito forte porque nós somos o porquê do mundo. E quando Hashem contou isso para a gente,
ele deve ter contado por alguma razão. E mais ainda, olhem que power, eu fiquei pensando depois, quando estava preparando o shiur, nesses últimos dias, que na verdade, olhem que interessante, pessoal, sobre nenhum outro ser está escrito vamos fazer. Hashem, por exemplo, quando criou os peixes, criou as árvores e daí por diante, Hashem disse, assim será e foi, não vamos no plural fazer. E o que é esse vamos se só se refere a Hashem? Porque somente para o homem, para o ser humano está escrito vamos no plural. O que Hashem quer ensinar para a gente aqui? Aqui eu acho que tem um tesouro maravilhoso para ensinar para a gente, de verdade, algo impactante. Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, ele, a bordo da nave Vostok 1, foi o primeiro homem, Yuri, a orbitar a Terra. E quando ele subiu e ficou umas centenas de dias fora da Terra, ele disse o seguinte: eu, Yuri, astronauta russo, tinha certeza que ia encontrar Deus nos céus, mas Deus não estava lá. Eu fiquei em dúvida quando escutei ele, essa reportagem, ainda não tinha nascido, mas depois vi o que ele falou, fiquei um pouco confuso o que exatamente ele estava procurando lá em cima que ele ia encontrar. Talvez ele ia encontrar eu não sei o que ele imaginou que ia encontrar, mas ele disse, olha, eu imaginei que eu ia encontrar Deus aqui fora, quando eu subi na órbita da Terra, e eu não consegui encontrar Deus, não estava lá. Eu queria mostrar para vocês algo muito, muito, muito interessante. Queria usar esse episódio que aconteceu e responder o Nasce Adam, vamos fazer o homem no plural. Cada um de nós, pessoal, nasce como que se fosse uma página branca. Na verdade, de uma página branca mesmo. Cada um de nós nasceu uma página branca. Tenta imaginar uma página branca. O que significa para você uma página branca? Talvez para um pode ser um desenho, para outro pode ser uma redação, para outro pode ser a cotação do dólar. Para cada pessoa pode ser diferente, para outro pode ser uma paisagem maravilhosa, uma página branca, uma oportunidade de desenhar o que a gente quiser naquela página. Isso é algo ímpar que só se aplica a cada um de nós seres humanos, Adam Arishon. Hoje em dia, existe uma palavra muito importante nos livros de psicologia chamado funções executivas. Acho que todo mundo já conhece, mas se não conhece, vai aqui um pequeno resumo. Nos livros de neurociência e de psicologia, meus queridos, existe o que se chama de funções executivas. São funções que regulamentam a regulação emocional de cada um de nós. Por exemplo, de poder focar em algo ou não focar, conseguir se organizar, planejar algo ou o contrário, controlar os impulsos que a gente tem quando não são bons e tomar certas decisões ou deixar de tomar. Tudo isso, pessoal, depende dessas funções executivas. Na verdade, é algo que está ligado, eu acho, com as nossas midot, que os livros de psicologia não falam, mas eu acho que está ligado sim com cada uma das nossas midot, dos nossos traços pessoais. Por exemplo, uma pessoa está numa fila, está na fila, e de repente a fila começa a demorar, ele nem imaginou que ia ter uma fila, então a gente começa a perder um pouco a calma. As nossas midot, ou que estão diretamente relacionadas com essas funções executivas, elas vêm ajudar a gente a perder a calma e falar o que não deve, ou agir de forma irresponsável, ou manter a calma, mesmo que não é fácil. Ou seja, na verdade, essas funções executivas, elas ajudam com que a gente tenha um autocontrole, mas esse autocontrole depende das nossas midot. Essas funções executivas é o que a gente chamaria de gerentes do nosso cérebro e fazem com que as nossas ações ou pensamentos sejam tomados de forma eficiente, eficaz ou o contrário. Então vamos lá, pessoal, olha que interessante. O nosso cérebro, olha que power, tem uma arquitetura cerebral, olha que power, acompanhe comigo, mesmo que seja um pouquinho técnico nesse momento, mas é muito importante, que a gente acaba desenvolvendo durante a vida. Ou seja, o que a gente tem aqui dentro, essa massa cinzenta chamada cérebro, que Baruch Hashem, cada um de nós tem o privilégio de ter, é desenvolvido durante a vida. E como que ela se desenvolve? Dependendo das reações, acompanhe agora, meus queridos,
frente às situações que aparecem na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem situações que aparecem nas nossas vidas. Essas reações para as situações que acontecem vão formando o nosso cérebro. Ou seja, as situações não formam o nosso cérebro. A reação pela qual a gente reage para situações, isso sim ajuda a formar um cérebro. Por exemplo, entre parênteses, diga-se de passagem, o que é um trauma? Um trauma é uma situação que o cérebro da pessoa nunca se deparou com ela, ou nada parecido com ela, e o cérebro não sabe como reagir àquela situação. O que acontece? Então o cérebro daquela pessoa acaba ficando com um trauma. Ele nunca viu um cachorro latindo tão forte perto dele, chegando tão forte, de forma tão feroz. A pessoa fica, quando o Loaleno vê esse cachorro vindo ao seu encontro, latindo, ou quase que mordendo, Deus me livre mordendo, a pessoa não sabe como reagir, então o cérebro fica com um trauma depois daquele episódio. Isso é marcado pela reação que o cérebro da pessoa não estava preparado para aquela, por exemplo, situação. Fechando parênteses, o cérebro de cada um de nós, ele trabalha de forma mais intensa dos 0 aos 6 anos, que a gente vê que a pessoa se desenvolve muito nessa época, começa a engatinhar, andar, falar, sorrir, até que fala demais, anda demais, né? E aí, esse córtex frontal, ele vai atingindo sua maturação, que é o nosso cérebro. Mais ou menos, o pessoal chega a ficar, o maduro dele chega a ficar mais ou menos com 25 anos de idade. Ou seja, do 0 aos 25. Trabalha de forma mais intensa do 0 aos 6. Mas do 0 aos 25, o nosso cérebro ele está, Baruch Hashem, em formação. Cada um de nós nasceu com uma folha em branco. E a gente vai modelando o nosso cérebro frente às reações que nós temos às situações que acontecem na nossa vida. O elevador demorou. Estudei para a prova, mas caiu o que eu não imaginava. Trânsito. Conta inesperada para pagar. Indo para o aeroporto e trânsito na marginal e parece que eu vou perder o avião. Como que a gente reage nesse momento? Cada uma dessas reações vai deixando uma marca no nosso cérebro, formando a modelagem de qual cérebro nós vamos ter durante Bezrat Hashem a nossa vida. Isso depende dos estímulos externos, mas, de novo, como nós reagimos a esses estímulos. Estímulos externos, a gente muitas vezes não tem controle. Mas como a gente reage para eles, nós sim temos controle. E isso deixa marcado a formação, o molde de como será o nosso cérebro. Ou seja, pessoal, Link Power, meus queridos. Sendo assim, acompanhem comigo. Tentem imaginar uma criança X. Essa mesma criança, hoje tem 20, 30 anos de idade, ela se formou essa pessoa que nós imaginamos ou vemos ela na nossa frente, pode ser nossos filhos, parentes, alunos, o que for. Se essa criança estivesse em outro ambiente, ela teria reagido de forma diferente, porque talvez os pais seriam diferentes, porque a escola seria diferente, porque a sinagoga seria diferente, o que for. As pessoas que interagem com elas seriam diferentes, essa pessoa se comportaria diferente, porque em ambientes diferentes a gente se comporta diferente. Essa mesma pessoa que hoje tem 30 anos aqui, se tivesse sido criada em outro lugar, seria outra pessoa. Talvez o semblante físico seria o mesmo, mas a gente é muito mais do que o semblante físico, nós somos o nosso eu, a nossa neshama, o nosso cérebro. A formação do cérebro depende da reação. E a reação depende do ambiente que a gente mora. Ou seja, pessoal, quanto se fala sobre Hinur, sobre educação, sobre Shalom Bayit, sobre tudo isso? Por quê? Porque a mesma vida que veio para a nossa casa não se tornou da forma X porque somente ela nasceu assim. Não. Porque conforme o ambiente que a gente traz, a pessoa vai developing, vai se formando para ser de tal forma. A tal ponto que se ela tivesse nascido em outra casa, a mesma pessoa seria completamente diferente. Ou seja, uma casa saudável, uma pessoa saudável impacta os outros eternamente para serem saudáveis também. Porque quando a gente impacta uma pessoa, essa pessoa impacta o filho dela, o neto dela, o bisneto dela, a gente de fato está impactando o mundo. Sim, nós somos da forma com a qual nós somos hoje,
Porque nós fomos moldados dessa forma. E a gente reagiu dessa forma. Não necessariamente que é culpa das pessoas que estão à nossa volta. Tem uma certa influência das pessoas que estão à nossa volta, não é culpa. Mas, meus queridos, a gente reage de tal forma, por quê? Porque a gente escolhe como reagir, baseado, obviamente, no meio que a gente vive. Eu acho que é isso que Hashem falou para a gente, nascer Adam Betzalmeno. Hashem chega para o primeiro homem e diz, e conta para a gente, porque o homem já foi criado, e para ele, too late, muito tarde já a Torá, Hashem chega a falar para a gente, leitores da Torá no século 21, nascer Adam Betzalmeno. Hashem diz, vamos, plural, fazer o homem. E Hashem só fala isso para o ser humano. O que é vamos fazer o homem? Eu acho que a resposta é que Hashem diz, vamos, não é Hashem. É Hashem e cada um de nós próprios. Por isso que está no plural. Quando Hashem chegou para Adam Arishon e falou, vamos, plural, fazer o homem, ele estava falando para nós, não para ele, porque ele já tinha sido criado, ele não viu a mensagem. Vamos fazer o homem que cada um de nós, a cada dia, a gente está se auto-recriando. Porque quando a gente reage de alguma forma, a gente está fazendo um imprint no nosso cérebro, e isso define o nosso eu de amanhã. Por isso que está escrito nascer. Nascer, vamos. Mas não é Hashem que criou? Sim, junto com cada um de nós, que a gente se autocria a cada dia. Eu acho que esse é o pshat. Gostaria de sugerir para vocês hoje. E olhem que interessante, pessoal. A gente nunca pode julgar ninguém, mas só para a gente poder ilustrar. E, de novo, nunca julgar. A gente tem homens que passaram, como exemplo do tema que a gente está falando, tem homens que passaram pelos campos de concentração e eles saíram dos campos de concentração, óbvio que muito tristes, mas com uma força que a gente não pode imaginar. Um homem, por exemplo, como o Rebbe de Ponovitch, que perdeu toda a sua família, esposa e filhos, 11 filhos, ou 12 se não me engano, no campo, recriou uma família, abriu a Yeshiva de Ponovitch. O Rebbe de Tzantz, outro grande homem, que perdeu tudo que tinha, e que não tinha também, durante a Segunda Guerra Mundial, saiu de lá, e hoje, se a gente vai para Netanya, tem um mundo em Israel que esse grande homem fez. Ele era uma tocha, não só pós Segunda Guerra Mundial, mas dentro dos campos, quantas histórias tem desse homem motivando homens que estavam lá dentro. E tem outros homens que também passaram pelo campo de concentração, e a gente nunca julga ninguém, porque a gente não tem nem ideia do que eles passaram, que Bezrat Hashem ninguém precise passar. Que saíram dos mesmos campos de concentração, da mesma situação, e tinham uma reação. O único desejo que eu tenho na minha vida é que nem meu filho, e muito menos meu neto, saibam que eles são Yehudim. A reação que a gente tem, vide, as adversidades vão criando, formando o nosso cérebro, a gente acaba agindo de uma forma ou de outra. Nascer Adam quer dizer, nós nos recriamos a cada dia e dia. Hashem criou a gente como uma folha branca, a gente vai desenhando o que a gente quer colocar na nossa folha, no nosso cérebro, como olhar para o mundo, como ser, como reagir, depende do que a gente fez ontem, anteontem e o dia anterior. Quando Yuri Gagarian subiu, e ele disse que ele ficou surpreso, que ele imaginava ver Hashem fora da órbita e não viu Hashem, eu fiquei um pouco confuso, exatamente como eu contei para vocês, que ele imaginava ver. Mas quem conheceu Rav Avigdor Miller, eu estudei nos Estados Unidos, e Rav Avigdor Miller, Zichrono Libraha, tem shurim e shurim de como encontrar Hashem dentro de uma mexerica. Como ele começa a contar em horas, o que eu vou falar em poucos segundos, como a mexerica tem uma casca, essa casca protege a mexerica para que a gente possa comer. A cor da casca vai mudando para a gente saber que a casca, que a fruta já está ficando madura. E a semente que tem dentro da casca, que ela é o DNA para criar novas mexericas, por exemplo. Rav Avigdor Miller encontrou a Kadosh Baruch Hu dentro de uma mexerica. Yuri Gagarian teve que sair fora da órbita para encontrar Hashem e não encontrou. Depende do quê?
depende do cérebro que enxerga e o que ele quer enxergar. Isso depende do quê? Da vida da pessoa, o que ele foi acumulando, ele ou ela, nessa massa cinzenta chamada córtex, ou cérebro, na formação de tudo isso aqui. Rav Avigdor Miller, ele encontrava Hashem no sacolão. Não precisava pegar a espaçonave para ir para a Lua. Olhem que power, pessoal. Olhem que power. Me permitam, Hitler e Shemov Zichro poderia ter sido um tzadik. E Moshe Rabbeinu, Deus me livre, poderia ter sido Haman. Isso mesmo. As ações que eles iam fazendo durante a vida iam formando o cérebro deles, de cada um deles, e levou eles a agir de tal forma, outra forma. Ou seja, quando a gente fala eu sou assim, o que a gente responde para cada um de nós, não para os outros, mas para nós mesmos, é not really. Na verdade, não. Nós nos formamos assim. Isso me lembra, há 6 meses atrás, lembrei, eu fui visitar meus netos em Israel e eles estudam num Heider em Beit Vagan, numa escola religiosa em Beit Vagan, e a morá que estava lá, que dava aula, era uma das morot muito conceituadas em Hinuch, educação. Então, óbvio que eu adoro aprender. Eu falei, olha, deixa eu ver se ela me aceita. Eu queria conversar um pouco sobre o método de ensino dela para aprender mais alguma coisa e ficar um pouco mais culto. E de repente, essa morá conta para mim, ela é neta do Rosh Yeshiva de Kol Yaakov Rav Ades, Shlita, e ela conta algo interessante. Ela conta que o ano inteiro ela trabalha com as crianças de 6, 7 anos o conceito de agradecimento. Em cada paraxá ela acha algo sobre agradecer. Cada vez que as crianças vão para casa, ela pede para a mãe escrever um agradecimento sobre algo bom que aconteceu. Pensando nesse shiur, o que a gente está fazendo com essa criança? A gente está ensinando a criança, o pai, a mãe, a escola inteira a focar em um ponto, no bom que essa pessoa tem dentro de si, no bom que ela fez, no bom que aconteceu com ela, no bom que tem no mundo. Isso vai formando o cérebro, acho que essa é o insight da coisa, vai formando o cérebro, meus queridos, para a pessoa acabar sendo uma pessoa bondosa, uma pessoa que vê coisas boas, oportunidades boas na frente dela, e acaba encontrando coisas boas na frente dela. Óbvio que a gente tem desafios na vida, mas tem 2 formas de passar um desafio. Eu errei, eu sou um fracasso, é impossível, ou faz parte errar. Ok, olha quanto eu também acertei. Então vamos para frente, vamos tentar de novo e essa próxima vez a gente vai conseguir. Isso, na verdade, é quando a gente vai modelando o cérebro de uma criança ou de nós, da nossa própria pessoa, de alguma certa forma. É incrível, pessoal. Se essa mesma criança que estivesse no Heider lá em Beit Vagar mais uma vez, exemplo que eu mencionei faz 1 minuto atrás, estivesse todos os dias vendo as notícias do Jornal Nacional ou qualquer jornal que fosse, da CPI, segurança, briga no civil no Rio de Janeiro ou qualquer outra notícia que só muda a data, talvez ela olharia para o mundo de forma diferente. O mesmo cenário, repito, o mesmo cenário seria visto de forma diferente. Depende no que nós focamos. Olhem que power, pessoal. Hashem falou, nascer Adam, de forma precisa. Vamos, plural, fazer o homem. Quem é vamos, Habibi? Hashem e cada um de nós se autoformando diariamente. Olhem que power, pessoal. Querem ver? Vou dar uma prova para vocês. A gente saiu do Egito. O povo Yehudi saiu do Egito. De forma muito resumida, eu vou contar para vocês o que aconteceu na saída do Egito. Muito resumida. Só para a gente retomar aqui. Talvez 30 segundos. O povo fez o Retaegel, o pecado do bezerro de ouro. Depois Hashem mandou o man, aquela comida celestial para eles. Eles reclamaram do man. Depois o povo falou, a gente quer entrar em Israel, mas a gente quer primeiro espionar. Vieram aqueles 10 espiões de 12, reclamaram da terra de Israel. E Hashem ficou chateado e morreu toda aquela geração. 40 anos ficaram no deserto quando não era o planejado, só para morrer aquela geração dos espiões. E o povo briga com Moshe Rabbeinu diversas vezes no deserto. Então, Retaegel, pecado do bezerro de ouro, reclamação do man, os espiões, povo reclamando com Moshe Rabbeinu, assim, só para fazer de forma muito sucinta. Agora, pessoal, se a gente fosse pedir para o chat, para qualquer inteligência artificial,
me resume os 40 anos do deserto, no povo Yehudi no deserto, na saída do Egito até entrar em Israel, em uma, duas palavras. Eu fiquei pensando, eu acho que a melhor palavra para resumir isso é uft. Que chato. É um problema atrás do outro, o povo não acerta nenhuma vez. Ok, esse é um prisma de ver as coisas. Porém, como Hashem enxergou essa jornada? Hashem é o que mais estava presente, porque está presente em todos os lugares. Como Hashem enxergou essa jornada? Pessoal, olhem que power! O Navi Ermiau, no segundo capítulo, segundo passuco, fala um passuco que talvez seja famoso, se não é que fique agora, mas olhem no prisma que eu quero mostrar para vocês. Diz o passuco, Hashem, diz o Navi contando para o povo, Zacharti lach chesed niuraich. Eu lembro o povo Yehudi do tempo que vocês estavam no deserto, aqueles 40 anos. O que você lembra, Hashem? Chesed niuraich, a bondade que vocês, povo Yehudi, fizeram comigo, Hashem dizendo. Por quê? Lechtech acharai bamidbar, vocês foram no deserto, atrás de mim, Hashem dizendo, Be'eretz lozruah, numa terra que não tem comida, não tem bebida, não tem Wi-Fi, não sabiam para onde estão indo. Pessoal, olhem que power! A mesma história que a gente diria, uft, que chata, não tem uma vez que o povo acerta. A visão de Akadosh Baruch Hu do mesmo cenário é, Zacharti, eu lembro de uma coisa, Chesed Niuraich, a bondade que vocês fizeram comigo, de aceitar vir comigo no deserto, apesar de não ter sinal de GPS, não ter proteção, não saber onde estavam indo, não saber o que ia acontecer, comida, bebida. O que eu lembro é Hashem dizendo, povo Yehudi, que Chesed. O Navi conta pra gente, eu só estou repetindo, que bondade vocês, povo Yehudi, fizeram comigo, Hashem dizendo. A mesma situação, nem parece que é a mesma. Difícil falar que é a mesma, mas é a mesma. Depende de como a gente se programa para enxergar a situação, ela vira a situação na nossa frente. Isso depende do quê? De como nós vamos formando o nosso cérebro. Algo magnífico. Nós escolhemos onde levar a nossa mente. Esse é o segundo passo do show de hoje. A gente forma a nossa mente e, por conseguinte, a gente escolhe aonde levar ela. Nós formamos nossa mente e a gente leva ela para onde a gente quiser, dependendo da situação, mas a nossa escolha leva a mente aonde a gente quiser. Um episódio, talvez que ele devia ser famoso, mas é pouco conhecido, mas baseado nos nossos Midrashim, Moshe Rabbeinu, isso mesmo, o famoso Moshe Rabbeinu, a Torá conta a vida dele até os 17 anos de idade e volta depois quando ele tinha 80. O que aconteceu no meio, a Torá não conta. O Midrash conta pra gente que Moshe Rabbeinu foi para Midian, foi para alguns lugares, mas um deles era Midian, e por qualquer razão que agora não vem ao caso, Itró, futuro sogro dele, quando viu ele, achou que Moshe Rabbeinu estava zombando dele do jeito que ele contou que ele era filho do Paró, etc. E tal. Falou, não, esse homem não pode ser filho do Paró, porque ele está fugindo. Não pode ser filho do Paró. Se fosse filho do Paró, teria vindo com uma entourage de pessoas, de um jeito honroso. Então Itró ficou muito ofendido e jogou Moshe Rabbeinu na prisão. A prisão de antigamente era um poço. Era um poço escuro, não tinha visita, não tinha nada. Ele recebia um pacotinho de comida por dia. 10 anos num poço. Isso foi Moshe Rabbeinu. Avram Avinu, Nimrod jogou ele no poço também. Ele ficou alguns anos, plural, também no poço. Porque Nimrod ficou chateado com Avram Avinu, porque Avram Avinu era monoteísta e Nimrod não era, e estava desafiando Nimrod. Então Nimrod jogou Avraham Avinu num poço, na prisão do antigamente, um poço escuro, abandonado, que recebia um saco de comida por dia, era só isso. Não tinha visita, não tinha interação, não tinha cores, não tinha sabores. Pessoal, como saíram Moshe Rabbeinu e Avram Avinu, cada um deles no seu mérito de forma saudável. Avram Avinu fundando um povo. Moshe Rabbeinu, meus queridos, liderando um povo. Como saíram saudáveis depois de anos num poço escuro? A resposta é, meus queridos, que a gente decide aonde levar a nossa mente, o nosso pensamento, independente da nossa situação que a gente estiver. Situações mais difíceis deve ser mais difícil. Mas a gente decide, Moshe Rabbeinu saiu saudável do poço. Depois de 10 anos, Avram Avinu também. Por quê?
porque eles decidiram levar aquele momento para se aproximar de Hashem, para procurar o que Hashem queria deles e não o que eles queriam reclamar de Hashem naquele momento. A gente escolhe a formação da nossa mente. A gente escreve o papel em branco que a gente recebeu durante a nossa vida. E a gente escolhe para onde levar os nossos pensamentos, independente da situação. Eu escutei de um Hassid que ele entrou, um senhor, um Rav muito importante hoje em Israel, morava nos Estados Unidos e hoje mora em Israel, e ele conta que ele entrou na sucá dele, escutei isso da boca dele, ele entrou na sucá dele, e ele viu algumas luzinhas lá, que colocaram, e tinha um nigun, uma música que vinha atrás dessas luzinhas. Tan, 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 taran, taran. Esse Rav falou, olha, eu moro nos Estados Unidos, e eu sei que essa música e essa luz não combina com a festa de Sukkot. Por favor, tira da minha sucá. Nesse mesmo momento, havia um Hassid do lado desse Rav, e viu as luzinhas, e viu aquele barulho, e disse esse outro Hassid, uau, esse é um nigun hassídico maravilhoso. Então, era a mesma luzinha, era a mesma música, para um representava uma música que não condizia com o conceito de Sukkot, e para o outro lembrava de uma música hassídica. O que é essa luz? O que é essa música? Depende para onde nós remetemos o nosso pensamento. Para o dono da sucá, que era um Rav americano, ele sabia que era uma música que não condizia com a sucá e que as luzes não condiziam com a festa de Sukkot. Já para o segundo homem, que era um Hassid, nascido em Israel, que ele nunca tinha escutado aquela música, ele nunca tinha visto aquelas luzes, para ele aquilo representava uma música hassídica. A mesma luz, a mesma música, para cada um representa alguma coisa. Depende para onde a gente leva o nosso pensamento. Incrível. Isso vale para tudo, meus queridos. A gente precisa comer para viver, mas junto com isso, hoje em dia muito se fala de gourmet, de comida, de hotéis kasher, etc e tal, gastronomia, é importante comer. Mas tem um outro tipo de alimentação que a gente esquece dela. É nutrir a nossa cabeça de pensamentos saudáveis. Isso é tão importante, pelo menos, quanto uma boa gastronomia. Porque a comida digere e daqui a pouco a gente está com fome de novo. Os pensamentos marcam o nosso cérebro para sempre. E nesse enfoque a gente vai ver o mundo inteiro daqui para frente. Quando a gente tem algum problema na nossa vida, queridos, de educação, de sustento, de família, qualquer problema, qual que é a nossa reação? Depende de como a gente formou o nosso cérebro. Querem ver? Isso pode ser algo, não sei o que fazer, estou entrando em colapso e posso pedir ajuda? Claro que pode e deve. Mas tem uma outra reação, ok, estou com um problema. É igual uma pedra no sapato, machuca. Mas tem como resolver? Tem. Vamos procurar como resolver. É chato? É. Agradável? Não. Mas tem como resolver. É muito diferente uma reação para outra, porque uma reação eu preciso parar e pensar como resolver. Na outra reação, na primeira reação, no caso mencionado, é um colapso. A pessoa está confusa, não sabe mais o que fazer, está desesperada. Isso vale para tudo, pessoal. Pode ser uma prova difícil, pode ser uma situação de adversidade. E se a Hashem mandou para a gente é porque a gente consegue. Pode ser na intensidade de desafios que deixa a gente para baixo. Alguns aguentam a intensidade 7, 8, 9, 10. Fala, vamos para frente. Outros com intensidade 3 já falam, já não consigo, não sei mais o que fazer. Depende da pessoa, de como a pessoa se formou. E lembrem, pessoal, que essa mesma pessoa, se pensasse diferente, seria hoje outra pessoa. A mesma Neshama, aquela mesma pessoa era uma folha em branco. E uma folha em branco a gente desenha o que a gente quer. E a gente sempre vai ensinando o nosso cérebro.
Como mencionei para vocês, há menos de uma semana atrás, estava na Pensilvânia, nos Estados Unidos, nessa convenção, tinha mais de 1.000 pessoas, educadores Yehudim, com um propósito só: como que a gente pode ser pessoas melhores e melhores educadores da próxima geração. E um dos grandes homens que falou lá foi Rav Bender Shlita. Ele contou uma história pessoal dele. Ele disse que ele perdeu o pai dele, então ele estava de luto, e a mãe dele também, porque perdeu o marido, óbvio. E durante Shiva, aquela semana de luto, as crianças estavam em casa e a mãe recebendo visitas, e um dia eles acordam e veem que a casa deles foi roubada. E as crianças começam a chorar, falando: a gente já perdeu nosso pai, agora a gente está chorando, porque roubaram nossa casa, roubaram os bens que a gente tinha. A mãe deles virou para eles e disse o seguinte: pessoal, olhem só que frase, olha que marca que isso deixa no cérebro. Por que vocês estão chorando? Eles falaram: a gente está chorando porque roubaram nossa casa, a gente perdeu os nossos bens. A viúva disse o seguinte: tudo o que dá para repor com dinheiro não se pode chorar sobre. Se vocês estivessem chorando pelo seu pai, que não dá mais para repor, eu entendo. Mas tudo que dá para repor com dinheiro, a gente não chora por isso. A gente pode ficar triste, mas não chora por isso, porque dá para repor. Bola para frente, a gente vai repor. Rav Bender, esse homem que tem talvez seus 70 anos, diz que até hoje ele enxerga a vida dessa forma porque o imprint da mãe dele no cérebro foi daquela forma. A gente marca o nosso cérebro e a gente escolhe como marcar o cérebro daqueles que moram à nossa volta. Rav Chaim Oizer Grodensky, 1900, foi Rav de Vilna. Acompanhem esse episódio, meus queridos. O Joint, que era a organização que veio ajudar as pessoas durante a guerra ou depois da guerra, no caso aqui era em 1940, veio ajudar as pessoas naquele momento de guerra difícil que os Yehudim estavam passando na Europa. E o Joint perguntou para Rav Chaim Oizer Grodensky: o que nós podemos ajudar vocês? O que você precisa, no caso o Rabiner, que é assim que eles chamavam o Rav na época. Rav Chaim Oizer Grodensky era o gênio da geração, era o Talmid Chacham, o sábio da geração. Imaginem só o que a gente ia pedir. Rav Chaim Oizer Grodensky falou: a gente não precisa de nada. Mas tem uma moça que trabalha aqui com a gente em casa, a moça que limpa a casa, que ajuda, talvez vamos chamar assim, a doméstica que trabalha em casa, o sapato dela é muito maior do que o pé dela. E é desconfortável trabalhar assim. Será que vocês podem pedir para trazer dos Estados Unidos, porque a gente não achou aqui para comprar na Europa mais, um sapato que é da medida da nossa doméstica? Pessoal, um homem ficou assim porque trabalhou sobre o seu cérebro para pensar nos outros durante a vida. Alguém que pensa assim não é de hoje. A vida inteira ele ficou pensando e ficou marcando no cérebro: o que eu posso fazer para os outros também? Vou me preocupar comigo, claro, mas eu preciso me preocupar com os outros também. Minha vida, os outros fazem parte da minha vida. E até onde vai isso, pessoal? Que a gente leva o nosso cérebro para onde a gente quer e a gente forma o nosso cérebro. Esse é o Nasce Adam. Vamos fazer o homem. Nós nos criamos junto com Hashem todos os dias. Até onde vai isso, pessoal? Para terminar, olhem que interessante. Rabbi Akiva faleceu de uma forma muito difícil. A gente sabe que os romanos pegaram pentes, me permitam, de aço e começaram a raspar a pele da cabeça de Rabbi Akiva. Difícil até contar para uma criança isso quando precisa, por qualquer razão. A gente está estudando a Gemara e passa por esse trecho no Tratado de Brachot. É difícil até contar para uma criança esse ato, é bem difícil, indelicado, vamos falar assim. Rabbi Akiva teve uma reação. Qual foi a reação? Os alunos dele viram Rabbi Akiva daquela forma, falaram: Rav, você que é la crème de la crème, é isso que assim termina a sua vida? Disse Rabbi Akiva: eu estava sonhando com esse momento. Como assim? Explica. Disse Rabbi Akiva: a gente fala todos os dias no hino nacional, Shema Israel, Ve'ahavta Hashem Elokecha bechol levavecha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Bechol nafshecha, com toda a sua alma, diz o Talmud, afilo no telet nafshecha, mesmo que alguém venha tirar a tua vida.
Então, o Rebbe Akiva falou, eu já consegui fazer o resto do passuca, essa parte de poder o quanto eu gosto, mostrar quanto eu gosto de Hashem, mesmo que alguém precise tirar minha vida, eu nunca tive oportunidade. Matai avó e adiv ekaimeno. Eu estava esperando minha vida inteira quando eu vou poder cumprir esse momento. Rebbe Akiva disse, Yahu, esse mesmo episódio que para a gente seria algo absurdo até para contar. Por quê? Porque Rebbe Akiva trabalhou a vida inteira, diz o Talmud, eu fiquei minha vida inteira pensando quando esse passuco vai acontecer comigo. O que o Talmud está falando para a gente? Eu acho que o Talmud está falando para a gente, eu trabalhei no meu cérebro formando ele a vida inteira, que é uma oportunidade poder cumprir mais uma mitzvah, é uma oportunidade de ouro poder fazer a vontade de Hashem. Então para Rebbe Akiva, apesar que com certeza deve ter doído, eu imagino, mas o privilégio de poder entregar a vida para Hashem do jeito que Hashem quer, sem ele procurar isso, foi algo que para Rebbe Akiva foi gigante, foi algo que foi uma oportunidade. Rebbe Akiva falou, eu fiquei minha vida inteira pensando quando isso vai acontecer comigo. Em todas as situações, a gente leva o nosso cérebro para onde a gente quiser, o nosso pensamento para onde a gente quiser, pessoal. E só para terminar, eu queria falar para vocês que a gente escolhe para onde levar, a gente escolhe como pensar. E a gente, enquanto está vivo, que Bezat Hashem viveu há 120 anos com muita saúde, a gente está sempre em formação. A gente está sempre podendo reshape o nosso cérebro. Então, fala assim, mas hoje eu sou assim, mas do jeito que eu vou ser amanhã, isso já a gente pode mudar. Ninguém está engessado, me permitam, para ser de uma forma. Eu termino com uma história que eu me lembro, que ilustra isso de forma magnífica, história recente. Quando o Estado de Israel foi formado, o ministro da Educação era um homem chamado Zalman Oren, um homem secular que, felizmente, não tinha uma formação nada religiosa, não conhecia, não teve oportunidade, talvez. E o primeiro-ministro era o famoso Ben Gurion. Em um momento, Ben Gurion foi se encontrar com um grande homem, Chazon Ish, Rav Shaya Karelitz, mais conhecido como Chazon Ish, Zichron Libraha. E depois que o Ben Gurion sai desse encontro com o Chazon Ish, ele volta para o seu gabinete e o ministro da Educação, Zalman Oren, pergunta para ele, o que você viu? Disse Ben Gurion, eu vi no Chazon Ish um homem maravilhoso. Eu vi no Chazon Ish um homem fora de série. É um homem que tinha os pés no chão e a cabeça no Shamaim, nos céus. Zalman Oren volta para casa e conta isso para sua esposa, que o Ben Gurion foi lá, viu o Chazon Ish, todo esse episódio. A esposa dele era sexta-feira à tarde e ela acendia as velas antes do horário de Shabbat, óbvio. Ela foi acender as velas de Shabbat, sempre antes do horário de escurecer. Ela foi acender as velas e ela começa a demorar um pouquinho mais no acendimento. E o marido pergunta para ela o que aconteceu. Ela falou, olha, depois do que você me contou sobre o Chazon Ish, minhas velas de Shabbat têm um outro pedido. Perguntou o marido dela, ministro da Educação, Zalman Oren, qual o pedido? Ele falou, até hoje eu pedia para os meus filhos serem como o Ben Gurion. Daqui para frente, eu peço para os meus filhos serem como o Chazon Ish. O upgrade na vida, a gente sempre pode dar, pessoal. Que Bezat Hashem a gente possa formar o nosso cérebro, nossa folha em branco, cada vez com mais desenhos, cada vez com coisas mais alegres, mais positivas, mais da vontade que Hashem quer, e sermos pessoas mais parecidas com Kaviachol Hashem, e pessoas que têm o Emet, a verdade da Torá, nas nossas frentes de forma saudável, querida, alegre e gostosa.